Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Jad kripatamaham bande Shri Guru Dinataram. Guruve Gaura Chandraya Rajikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Continuar aqui, Srimad Bhagavatam, auspicioso mês Kartika, canto 1, capítulo 5, verso 23. Vyasa falando para Narada, né? Não me engano. Aham puratita bhave bhavamune dasyastu kasyaschana vedavadinam nirupito balakaiva yoginam sushrusane pravrishini vivikhatam. Pode ler. Ó Muni, no milênio passado, nasci como filho de certa criada que se dedicou ao serviço de Brahmanas, que seguia os princípios do Vedanta. Enquanto viviam juntos, durante os 4 meses da estação das chuvas, ocupei-me em seu serviço pessoal. Significado: a maravilha de uma atmosfera sobrecarregada de serviço devocional ao Senhor é brevemente descrita nessa passagem. O Narada está falando para Vyasa esse verso. Vamos lá. Descrita nesta passagem por Shri Narada Muni. Ele era filho de uma família completamente insignificante. Ele não foi apropriadamente instruído. Ainda assim, porque toda sua energia estava ocupada no serviço ao Senhor, tornou-se um sábio imortal. Essa é a poderosa ação do serviço devocional. As entidades vivas são a energia marginal do Senhor e, portanto, se destinam a ser devidamente utilizadas no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Quando não fazemos isso, nossa situação chama-se Maya,
Portanto, a ilusão de Maya é de vez dissipada tão logo toda a nossa energia se volte para o serviço ao Senhor, ao invés de se voltar para o gozo dos sentidos. A partir do exemplo pessoal de Shri Narada Muni, em seu nascimento anterior, fica claro que o serviço ao Senhor começa com o serviço aos servos fidedignos do Senhor. Só para contextualizar aqui, Narada está falando do nascimento anterior dele. Nascimento anterior dele. Ele está falando como que ele progrediu embaixo no nascimento anterior dele. Mesmo nascendo em uma família considerada de classe baixa, e uma mãe de classe baixa, e como que ele conseguiu progredir. Bom, O Senhor diz que o serviço a seus servos é superior a seu serviço pessoal. O serviço ao devoto é mais valioso que o serviço ao Senhor. Deve-se, portanto, escolher um servo fidedigno do Senhor que esteja constantemente ocupado em seu serviço, aceitar tal servo como mestre espiritual e ocupar-se em seu serviço. Esse mestre espiritual é o meio transparente pelo qual podemos visualizar o Senhor, que está além da concepção dos sentidos materiais. Pelo serviço ao mestre espiritual fidedigno, o Senhor consente em revelar-se na proporção do serviço prestado. A utilização da energia humana no serviço ao Senhor é o caminho progressivo da salvação. Toda a criação cósmica torna-se de imediato idêntica ao Senhor, tão logo seja prestado serviço em relação ao Senhor, sob a orientação de um mestre espiritual genuíno. Um mestre espiritual experiente conhece a arte de utilizar tudo para glorificar o Senhor, e, portanto, sob sua orientação, o mundo inteiro pode converter-se na morada espiritual, pela divina graça do servo do Senhor. Haribol, boa noite. Então você vê, Narada está falando a vida passada dele, o que aconteceu? Ele nasceu de uma criada, uma simples servente, o que a gente pode falar hoje de empregada doméstica. Ele nasceu de uma pessoa assim, uma mulher bem pobre, que não tinha conhecimento de nada, uma mulher simples. Tipo, se pegar, pode fazer uma semelhança, pega uma mulher do interior de São Paulo, interior de Minas, aquela mulher do campo, bem simples, que não sabe de nada, e do campo. Narada nasceu de uma mulher assim. Só que ele teve uma fortuna e nesse mês que a gente está agora, no final dele, que esse agora é o mais auspicioso dos 4, chamado da estação de Chaturmasya, esses 4 grandes brahmanas, ou devotos, geralmente nesses 4 meses, eles praticam, a gente também tem o nosso calendário de vários, no primeiro mês você evita comer vários tipos de alimento, aí no segundo tipo, os 4 meses também tem algumas austeridades, eles costumam parar num local. Quando eles estão peregrinando ou viajando, eles costumam parar no local esses 4 meses. E esses 4, alguns dizem que eram os 4 Kumaras, outras escrituras falam que eram 4 grandes sábios. Eles estavam, pararam ali na casa e a mulher, coração simples, recebeu eles lá e ficou servindo eles, esses 4 brahmanas que seguiam os Vedas. E Narada era criança nessa casa. E o que ele fazia? Ele não fazia nada porque ele era criança. Então, o que ele só fazia? Ele tomava o remanescente Mahaprasada desses devotos. E servia esses devotos. Servia Mahaprasada, esperava ele tomar Mahaprasada e pegava o resto.
virava Mahaprasada. Igual a gente canta antes, Mahaprasade Govinde Namo Brahmane Vaishnave. Essas 5 coisas, Mahaprasada, Govinda, nome, Nama, Brahma e Vaishnava. Essas 5 coisas são não diferentes. Mahaprasada, Krishna, Govinda, Mahaprasada, Govinde, Namo, nome, Brahma e Vaishnava. Real, Brahma e Vaishnava, essas 5 coisas são não diferentes. Esse verso fala que aqueles que têm sukriti apropriado, vai ter fé nessas 5 coisas. E mesmo se a pessoa tomar, mesmo sem muita fé, ela vai conseguir crédito. Narada tomava com bastante respeito e servir esses devotos puros é melhor do que servir o próprio Krishna. Quer dizer, por isso que no cristianismo, quando eles falam que Jesus é Deus, não tem nenhum problema. É melhor servir o devoto que Krishna. Isso está falando aqui, ó. O Prabhupada falou aqui, ó. A ilusão é dissipada quando é convertido no serviço. Personal exemplo de Narada, no seu nascimento prévio, fica claro que o serviço ao Senhor começa com o serviço aos legítimos serventes do Senhor. O próprio Senhor diz que o serviço ao servente dele é melhor do que o serviço pessoal a ele. Ou seja, servir o servente é melhor do que a ele. Isso a gente deve refletir. E quando o cristão põe Jesus e Deus na mesma posição, deve ser a nossa. Na verdade, a gente deve pôr o mestre mais importante que Deus. Por quê? Porque Deus fala que é melhor servir o mestre. Aqui de novo, Narada não serviu Deus direto, serviu aqueles devotos. E outro verso que fala, Yata deve para bhakti, Tata deve tato guru. Tashyate katitahyartaha prakashante mahatmanaha. Só aquele que tem a mesma fé em Shri Guru e para Deus vai ter devoção por Deus. Ou seja, os dois estão na mesma plataforma. Mas ainda assim é melhor servir um mestre do que Deus. Deus mesmo fala isso. Fala, Madhyad Pudyabhika. É melhor adorar o meu devoto. Então, Narada fez isso, ele tomava Mahaprasada desses devotos. E quando? No mês de Chaturmasya, que a gente está agora. O mês de Chaturmasya começa geralmente em julho, primeiro mês. Chatur quer dizer 4, Masya quer dizer mês, primeiro mês. A intensidade devocional e o crédito que alguém recebe para praticar Bhakti nesse mês vai aumentando de mês a mês. A cada dia, isso tem nos Puranas. O último mês é o mês de Kartika. Então a gente pode ter uma ideia a importância desse último mês de Kartika, se a gente for estudar esses 4 meses. A gente vê como que os muçulmanos observam o Ramadã. A gente pode ter uma ideia de como que a gente deve observar o mês de Kartika. É muito mais que o Ramadã. Crédito. Então, eles estavam nesses 4 meses. Narada Muni estava tomando Mahaprasada. Eles pararam nesses 4 meses de chuva. Narada Muni tomando Mahaprasada. Simplesmente por tomar Mahaprasada nesse Chaturmasya, Bhakti surgiu no coração dele. Aqui ele está contando isso. Então, esse é o exemplo prático da vida de Narada. Narada ele não veio do mundo espiritual direto. Narada é Diva Tata. Ele nasceu dentro do mundo material. Igual a gente é Diva Tata, Narada é Diva Tata. Ele não é associado eterno. Igual, por exemplo, os Vaishnavacharyas ou Balarama. Narada é Diva Tata. A história da vida dele é essa. Ele nasceu nesse mundo, filho dessa criada,
E por tomar esses remanentes, nesses meses, que é bastante auspicioso, a renúncia surgiu no coração dele, Bhakti surgiu no coração dele, e ele foi depois meditar em Narayana, e teve um Darshana aumentando de Narayana depois. Mesmo tendo nascimento baixo, ele não nasceu Brahmana, nem Kshatriya, nem mesmo Vaishya, era de Shudra para baixo. Então, por aqui a gente vê um exemplo de que servir o Vaishnava, reais Vaishnavas, é mais benéfico do que o próprio Senhor, o próprio Swami Prabhupada fala aqui. Acabou o comentário? Lalita, acabou? Sim, acabou. O mestre espiritual serve a arte de utilizar qualquer tudo para glorificar o Senhor. Portanto, sob sua guia, o mundo inteiro pode se tornar mundo espiritual pela graça do servente do Senhor. Verso 24. Dúvida aí? Não. Verso 24. Temai apita kila chapaleri bhake dante drita kridana kenuvartini chakru kripam jadyapi tulyadarshana sususamane munayo parbasini. Quem quer ler aí? Manta tá com ele aí? É o 24, né? Isso. Embora fossem imparciais por natureza, aqueles seguidores do Vedanta me abençoaram com a sua misericórdia motivada. No que me dizia a respeito, eu era autocontrolado e não tinha apego a esportes, mesmo sendo menino. Além disso, eu não era travesso e não falava mais do que o necessário. Comentário. Preocupado. Dá para falar mais alto? Dá. Significado. Bhaktivedanta Samaraya. Bhagavad Gita, o Senhor diz: todos os Vedas são em busca de mim. O Senhor Sri Chaitanya afirma que os Vedas, os temas principais são apenas 3. Estabelecer a relação das entidades vivas com a personalidade de Deus, cumprir os deveres relativos no serviço devocional e, assim, alcançar o objetivo final, o retorno a Deus. Dessa forma, o Vedanta Vadis, ou seguidores do Vedanta, representam os devotos puros da personalidade de Deus. Tais Vedanta Vadis, ou Bhakti Vedantas, são imparciais na distribuição do conhecimento transcendental do serviço devocional. Para eles, ninguém é inimigo ou amigo, ninguém é instruído ou inculto, ninguém é especialmente favorecido e ninguém é
desfavorecido. Os Bhaktivedantas percebem que as pessoas, em geral, perdem tempo com coisas sensoriais, sensuais e falsas. O objetivo deles é levar a massa ignorante de pessoas e restabelecer a relação perdida com a personalidade de Deus. Por meio desse esforço, até mesmo a alma mais esquecida é despertada para a consciência da vida espiritual, e assim, iniciadas pelos Bhaktivedantas, as pessoas em geral progridem gradualmente no caminho da realização transcendental. Dessa forma, os Vedantavadis iniciavam o menino mesmo antes que ele adquirisse autocontrole e se desapegasse de brincadeiras infantis, etc. Mas antes da iniciação, ele, o menino, se tornava cada vez mais disciplinado, o que é essencial para quem deseja progredir na linhagem. No sistema de Varnashma Dharma, que é o início da vida humana propriamente dita, meninos a partir de 5 anos de idade são enviados para se tornarem brahmacharis no ashram do Guru, onde esses ensinamentos são sinteticamente transmitidos a todos os meninos, sejam eles filhos de reis, de cidadãos comuns, ou de cidadãos comuns. O treinamento era obrigatório, não apenas para formar bons cidadãos para o Estado, mas também para preparar a vida futura dos meninos para a realização espiritual. A vida irresponsável de prazeres sensuais era desconhecida para os filhos dos seguidores do sistema Varnashram. Você vê, hoje em dia, muita gente reclama, né, de que o governo não deve limitar as atividades de ninguém, né, que todo mundo deve ser livre, mas na sociedade védica, que é científica e é boa para todo mundo, não é assim que funciona. Você vê, a educação dos meninos no Gurukula, ou seja, para aprender as ciências, tanto materiais, principalmente espirituais, era obrigatório para todo mundo, tanto para o filho do rei, quanto para pessoas comuns, que ia ser bom para toda a sociedade. Então, isso é bom para todo mundo. Então, quando tem um país, claro que alguns países não conseguem interpretar, vai de forma fanática e viram uma coisa degradativa até, mas tem uns que têm bons, em alguns estados da Índia, Orissa, tem isso, tem no Irã, tem isso, tem alguns poucos países, poucos lugares hoje em dia, mas ainda tem, e esses poucos que tem, o povo critica. Ah, como que pode mandar? A pessoa deve fazer o que quiser. Mas nesse fazer o que quiser, todo mundo é prejudicado. E no Ocidente, muita gente faz o que quiser, virou um caos total. Vários problemas. Na sociedade védica era obrigatório mandar as crianças para aprender, principalmente vida espiritual. Aprendendo vida espiritual, automaticamente a chance de virar boa pessoa é muito grande, ou seja, dá menos problema para a sociedade fica automaticamente melhor, né? Ó, Um menino era até mesmo imbuído de discernimento espiritual antes de ser colocado pelo pai no ventre da sua mãe. Tanto o pai quanto a mãe eram responsáveis pelo sucesso do menino em se libertar do cativeiro material. Esse é o processo de um planejamento familiar bem-sucedido, gerar filhos para a perfeição completa. Sem autocontrole, sem disciplina e sem obediência plena, ninguém pode ter sucesso em seguir as instruções do mestre espiritual, e sem isso ninguém é capaz de retornar a Deus. Você vê, Narada, apesar de ter nascido filha da criada e ser uma diva,
Mesmo quando ele era pequeno, ele não era atraído a jogar nada, igual a criança comum. Gostava de ficar brincando, bagunçando, e não falava mais do que o necessário. Era Então, o Prabhupada falou do processo de responsável o pai e a mãe devido ao processo samskaras, que a cultura védica já faz rituais para gerar boa progenie antes mesmo da criança nascer, né? Dúvida aí? Em 25. Utistale pamanumodito dvijai sakritsma bhunjayata pasta kilbhisa evam prabritasya visudate tasas tadarma evatmaruchi prajayate. Bal vai ler? 25. Hare Krishna, Dandavat Pranams. Prabhuji, a gente Bal. está no meio da mudança aqui. A gente está só conseguindo ouvir. Tá, beleza. Obrigado. Valeu. Vamos lá, Lali. Apenas uma vez, com sua permissão, eu comi os restos de seus alimentos e, por fazê-lo, todos os meus pecados foram erradicados de imediato. Estando assim ocupado, tornei-me puro de coração e, naquele momento, a própria natureza dos transcendentalistas se fez atrativa para mim. Significado. A devoção pura é tão contagiante, no bom sentido, quanto as doenças contagiosas. Um devoto puro está limpo de todos os tipos de pecados. A personalidade de Deus é a entidade mais pura, e a menos que sejamos igualmente purificados da infecção das qualidades materiais, não podemos nos tornar devotos puros do Senhor. Os Falando que esses devotos puros são livres de todos os pecados. E a não ser que a gente fique igual eles, a gente não pode se tornar devoto puro do Senhor. Então, por aí a gente vê como que é um caminho longo, né? E não tem jeito da gente ter conexão real com Deus, a não ser que a gente fica no nível de Shri Padma, Swami Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Rupa Goswami. Impossível antes. Por isso que o caminho é gradual e longo. Demora vidas e vidas. E não tem jeito de ter conexão antes do que aqueles que tiveram. A não ser que a gente fica no nível deles, aí a gente não tem contato direto com Deus. A gente, gradualmente, vida após vida, até chegar igual eles, no nível deles, aí sim. Então, falou aqui. A gente também vai ter que chegar no nível deles um dia. Não tem jeito de fazer isso antes. Às vezes a gente pode, principalmente no começo, quando a gente começa a praticar, a gente quer ter antes, né? Antes de passar por todo o processo, chegar, a gente quer ter uma conexão antes, fica meio sem paciência. Por isso que o Grupo Goswami fala que uma das coisas para Bhakti é paciência. A gente tem que ter paciência. Vamos lá. Os Bhaktivedantas, como se mencionou acima, eram devotos puros, e o menino contagiou-se com suas qualidades de pureza, devido à companhia deles e por comer uma vez os restos dos alimentos por eles comidos. Tais restos podem ser comidos mesmo sem a permissão dos devotos puros. Às Não vezes, tem permissão deles. Se um grande Vaishnava, Sudha Vaishnava, Mahabharata, é o livro Bhagavata Srimad Bhagavatam. Mahabharata é o livro ambulante, vamos dizer assim.
É o livro que fala que é o Vaishnava perfeito. Ele não precisa dar autorização. Se ele deixou no prato, pode pegar. Aquilo é Mahaprasada. Tem bastante poder aquilo. Então, esse tipo de alimento foi deixado por esse Vaishnava, não é um alimento comum. Na verdade, aquilo é não diferente. Por isso que tem essas canções. Sariravi Jajal Jadendriya Tahekal Dive Fele Vishaya Sagore. Em todos esses kirtans, antes de recitar, fala da glória da Mahaprasada. Não é um alimento comum e é bastante poderoso. Vamos lá. Às vezes, há pseudo-devotos e deve-se ser muito cauteloso quanto a eles. Há muitas coisas que nos impedem de entrar no serviço devocional, porém, pela companhia de devotos puros, todos esses obstáculos são removidos. O devoto neófito torna-se enriquecido na prática com as qualidades transcendentais do devoto puro, que significam atração pelo nome da personalidade de Deus, por sua fama, qualidades e passatempos. Contágio das qualidades do devoto puro significa sempre embeber-se no sabor da devoção pura pelas atividades transcendentais da personalidade de Deus. E a outra coisa que está importante aqui, que alguém pode falar, mas meu mestre já partiu, ou então meu mestre está longe, eu estou aqui, ele está lá do outro lado do mundo. Como que eu vou associar? Então, a gente deve saber que o mestre espiritual não está sujeito a tempo, local, circunstância. Ele é igual ao Krishna, a prática transcendental. Ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora. Na verdade, está no coração de todo mundo. Igual a super-alma está no coração de todo mundo, o mestre espiritual está com Krishna. Sempre. Então, ele pode estar no coração de todo mundo, ele pode aparecer em qualquer lugar, a todo momento. Então, a associação com eles jamais é perdida. Então, a gente deve estar ciente disso, porque às vezes alguém pode pensar que o mestre está longe, agora eu estou sozinho. Isso, na verdade, não é verdade, de nenhuma maneira. O mestre espiritual é eterno. Praticando o Bhakti, a gente conecta com ele mais e mais, esteja ele presente ou fisicamente perto ou longe. Ele não está sujeito a tempo. Igual o Gurudev sempre falava, que depois que o mestre partiu, ele sempre via o mestre dele. Seja em sonho, seja lembrando, seja lendo as escrituras. Isso é associação. E a gente lendo o Bhagavata significa sadhu-sanga. Quem escreveu o chamado Bhagavata? Vyasa. Quem está escrevendo comentário, isso significa sadhu-sanga. Não é que a gente não pode ter associação com o Vaishnava longe. Muito pelo contrário. Muitas vezes longe é melhor do que perto. Isso é falado nas escrituras. A gente pode ver isso no mundo material. Se tem alguém que a gente gosta, que fica longe, a nossa afeição por aquela pessoa aumenta de querer ver ela. Quando está perto, aí acaba. A mesma coisa, transcendentalmente, também muitas vezes é assim. Quando está perto, quando está longe, isso aumenta. O que no mundo transcendental chama de vipralana, sentimento de separação, é maior do que quando está junto. Então, a gente pode ter Vaishnava Sangha mesmo longe. Se alguém tem um mestre espiritual que está presente na Terra, mas está longe, ele pode ter de onde que ele estiver. E se alguém tem que já partiu, ele também pode ter, porque na verdade ele não partiu. Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então a gente pode ter isso através da prática, leitura, conectar sempre e ficar associado sempre. Bom, De imediato, esse sabor transcendental torna insípidas todas as coisas materiais. Portanto, um devoto puro não é nem um pouco atraído pelas atividades materiais.
Após a eliminação de todos os pecados ou obstáculos no caminho do serviço devocional, podemos ser atraídos, ter estabilidade, ter gosto perfeito, ter emoções transcendentais e, finalmente, podemos nos situar no plano do serviço amoroso ao Senhor. Todos esses estágios desenvolvem-se pela companhia de devotos puros, e esse é o significado desta estrofe. Você vê, Narada, por aquela associação, Bhakti manifestou no coração dele, só tomando Mahaprasada e servindo aqueles Vaishnavas. Mesmo ele sendo criança, só de servir aqueles 4 Vaishnavas e tomar Mahaprasada, Bhakti desenvolveu no coração dele. Essa é a história de Narada na vida passada dele. Ele está contando para Vyasa. Se tiver uma pergunta aí, dúvida. Vinte e seis. Tatam baham Krishna kata pragayatam anugrahinashnavam manohara tasradhayamenupadam vishrinvata priyasavasyangama bhavadruchi. Krishna bom. Tradução, Sri Prabhupada. Ó Vyasadeva, nessa companhia e pela misericórdia daqueles grandes vedantistas, eu pude ouvi-los descrever as atividades atraentes do Senhor Krishna. E assim, ouvindo atentamente, meu gosto por ouvir sobre a personalidade de Deus aumentou a cada passo. Significado. Ó Senhor Krishna, a personalidade absoluta de Deus é atraente. O Senhor Krishna, a personalidade de Deus absoluta de Deus, é atraente não apenas para seus atributos pessoais, mas também por suas atividades transcendentais. Isso ocorre porque o absoluto é absoluto em seu nome, fama, forma, passatempos, comitiva, aparatos, etc. O Senhor desce a esse mundo material por sua misericórdia imotivada e manifesta seus diversos passatempos transcendentais como um ser humano, para que os seres humanos atraídos por ele possam retornar a Deus. Os homens são naturalmente propensos a ouvir histórias e narrativas de várias personalidades realizando atividades mundanas, sem saber que, por meio de tal associação, simplesmente desperdiçam um tempo valioso e também se tornam viciados nas 3 qualidades da natureza mundana. Em vez de perder tempo, pode-se obter sucesso espiritual voltando a atenção para os passatempos transcendentais do Senhor. Ao ouvir a narração dos passatempos do Senhor, entra-se em contato direto com a personalidade de Deus. E como explicado anteriormente, ao ouvir sobre a personalidade de Deus, todos os pecados acumulados na criatura mundana são purificados. Assim, purificado de todos os pecados, o ouvinte gradualmente se liberta das associações mundanas e se sente atraído pelas características do Senhor. Narada Muni acabou de explicar isso por meio de sua experiência pessoal. A ideia central é que, simplesmente ouvindo sobre os passatempos do Senhor, pode se tornar um dos associados do Senhor.
Narada Muni possui vida eterna, conhecimento ilimitado e bem-aventurança insondável. E pode viajar por todos os mundos materiais e espirituais sem restrições. Pode-se alcançar a perfeição suprema da vida simplesmente ouvindo atentamente os passatempos transcendentais do Senhor das fontes corretas, como Sri Narada os ouviu dos devotos puros, Bhaktivedantas, em sua vida anterior. Este processo de ouvir na associação dos devotos é especialmente recomendado nessa era de discórdia, a era de Kali. Narada também escutava quando eles narravam sobre Vishnu e Krishna. Narada também escutava essas narrações nesses 4 meses de Chaturmasi. E escutando de forma atentiva, atentamente, o gosto por escutar sobre Deus aumentava a cada passo. Prabhuji, É, Narada tem aqueles passatempos com Krishna, tem um passatempo com Krishna que ele fica pedindo, insistindo muito para Krishna mostrar para ele como que é a Maya dele, né? Me mostra sua Maya, como é, e ele vive aquele passatempo. E aí, o que acontece é que ele, quando ele chega à perfeição, ele esquece essa temporada que ele passou como diva? Isso é passatempo, né? Só para ensinar, dar algum ensinamento. Mas digo assim, o fato dele falar para Krishna, curioso para saber como é Maya, como é o mundo material, né? Como que as pessoas ficam iludidas no mundo material e tudo, me parece um sintoma de que lá vivendo com Krishna ele não lembra mais de como era essa samsara material que ele teve que percorrer, né? Por aqui a gente vê que ele lembrou, né? Aqui ele tá... Ele tá contando, né? Sei que em algum momento ele não lembrava, até porque quando está servindo Cristo vai lembrar disso para quê, né? Mas aqui ele já é Narada. É verdade, ele já tá Narada ele contando. está contando aqui para Não, Vyasa tá certo. sobre essa vida passada dele. É verdade. Ele, aqui mesmo já tá dizendo isso, né? Beleza, obrigado. Verso 28. É 27, né, Valdir? 27, Tasmin tadalabdaruchir mahamate priyashravasias kalitamati mama jajametat sadasat swamayaya pashimai bhamani kalpitam pare. Ó grande sábio, assim que adquiri gosto pela personalidade de Deus, minha atenção em ouvir sobre o Senhor fez-se inabalável. E conforme o gosto se desenvolvia, eu podia compreender que foi apenas em minha ignorância que eu havia aceitado as coberturas grosseiras e sutil, pois tanto o Senhor quanto eu somos transcendentais. Significado. A ignorância na existência material é comparada à escuridão, e em todas as literaturas védicas, a personalidade de Deus é comparada ao sol. Onde quer que haja luz, não pode haver escuridão. Ouvir os passatempos do Senhor é em si associação transcendental com o Senhor, porque não há diferença entre o Senhor e seus passatempos transcendentais.
Associar-se com a luz suprema é dissipar toda a ignorância. Somente por ignorância, as almas condicionadas pensam erroneamente que tanto elas quanto o Senhor são produtos da natureza material. Mas, de fato, a personalidade de Deus e os seres vivos são transcendentais, e nada tem a ver com a natureza material. Quando a ignorância é eliminada e se compreende perfeitamente que nada existe sem a personalidade de Deus, a necessidade é removida. Não, necessidade não. Nesciência significa a ignorância é removida. A ignorância é removida. Uma vez que os corpos grosseiro e sutil são emanações da personalidade de Deus, o conhecimento da luz permite-nos ocupar ambos no serviço ao Senhor. O corpo grosseiro deve ser ocupado em atos de prestação de serviço ao Senhor, como buscar água, limpar o templo, prestar reverências e outros. O caminho de Archana, ou adoração ao Senhor no templo, envolve a ocupação de nosso corpo grosseiro no serviço ao Senhor. Do mesmo modo, a mente sutil deve ser ocupada em ouvir os passatempos transcendentais do Senhor, pensar neles, cantar seus nomes, etc. Todas essas atividades são transcendentais. Nenhum dos sentidos grosseiros ou sutis deve ser ocupado de outra maneira. Tal compreensão das atividades transcendentais faz possível através de muitos e muitos anos de aprendizagem no serviço devocional. Mas a simples atração amorosa pela personalidade de Deus, como se desenvolveu em Narada Muni, por ouvir, é altamente efetiva. Você vê, escutar é a maneira mais efetiva de todas. A primeira, o que é? Shravana. Shravana, depois Kirtana. Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana. Se alguém escutar primeiro, depois recitar, o que vai vir? Lembrança de Deus. Ela vai começar a lembrar de Deus. O processo, Kali resume basicamente nisso. Então, escutar é o mais poderoso. Você vê, Parikshit Maharaj só escutou 7 dias. Ele foi para Goloka, Vrindavan. Escutar é o mais poderoso. O Gurudev falava, Krishna entra no copo do orifício auditivo e entra no coração, se a gente escuta da maneira correta. Isso vai purificando, vai limpando gradualmente. Aí, não é em uma vida, porque são infinitas vidas de poeira acumulada, mas essa poeira vai indo embora gradualmente, quanto mais escuta. Se escuta com fé e de maneira séria, isso vai sendo removido a cada dia. Até remover tudo, demora algumas vidas. Mas é o processo mais poderoso, escutar. Shravana. O Bhagavad várias e várias vezes fala essa palavra, Shustru e Shravana. Shadhaya, Srimvatam Shadhaya. É escutar com fé, levando a sério, com seriedade, é o processo mais efetivo. O Narada, mesmo criança, ele escutou a conversa daqueles sábios, tomava marra prachada e Bhakti desenvolveu no coração dele. Olha, porque a gente pode pensar que é uma coisa boa, mas é o mais poderoso é escutar. Escutar, depois recitar. Isso vai trazer lembrança na mente. Essa lembrança vai purificar de pensamentos ruins, maléficos. Na mente e no coração. E isso é o processo interior. Isso é a real vida espiritual, né? Porque se seguir só os princípios, por si só, não traz baixo para ninguém. Só isso, alguém pode seguir os 4 princípios por milhares e milhares de vidas que Bhakti
só por isso não vai aparecer. Mas se a gente presta atenção no interior, como que vai escutar? Deixando entrar e de maneira séria e com fé, depois refletir e recitar significa falar o que ouviu, então recitar o nome. Aí sim o processo interior vai vir, na mente e no coração. Aí sim, isso é o começo de Bhakti. Aí é interior. Não é só coisa externa que, na verdade, não tem nada a ver com o interior. Pode ajudar e outras vezes também pode atrapalhar. Então, não adianta, por si só não dá nada. O real processo é esse, igual eu falo aqui. Ele vai contar a mente, né? O que a gente está lembrando, o que está na mente, no coração, isso vai contar. Através de escutar sobre igual o Gita, o Srimad Bhagavatam, a gente tem a oportunidade de lembrar. Essa lembrança ficando na mente, vai vindo, as coisas ruins automaticamente não vai ser lembrado. Então, isso é um processo interior de Bhakti. A lembrança de Deus vem e que a lembrança de coisas materiais vai indo embora. A mente é purificada, o coração é purificado. O processo de escutar é bastante poderoso. Escutar também significa ler também. Ler também é processo de escutar. Porque quem está escrevendo aqui é só me preocupado. O Gurudev fala assim, a gente está lendo, o Acharya escreveu, a gente está conectando com ele também. Ele que escreveu. Caso que só me preocupado. Ler os livros do Gurudev, quem escreveu os comentários. Então, conecta com ele também. Significa também escutar. Escutar é melhor do que ler, mas quando não tem oportunidade de escutar, ler também tem resultado. Se a gente reflete no que leu. Alguém aí? Dúvida? Vinte e oito. Itam sarat tavrishikaritu hare vishrimbatamenu savanyaso manam sankirtyamanam munibhir mahatmabhir bhakti pavritatmarajastamopaha. Então, Assim, durante duas estações, a estação das chuvas e o outono, duas estações, porque na Índia são 6 estações, então são 4 meses, então foram 2 estações, de chuva e outono. Vamos lá. assim, durante duas estações, a estação das chuvas e o outono, tive a oportunidade de ouvir esses sábios de grande alma cantarem constantemente as glórias puras do Senhor Hari. À medida que o fluxo do meu serviço devocional começava, os véus da paixão e da ignorância desapareceram. Significado de Prabhupada. O serviço amoroso transcendental ao Senhor Supremo é a inclinação natural do ser vivo. O instituto está adormecido, o instinto está adormecido em todos, mas devido à associação com a natureza material,
As paixões e a ignorância o encobrem desde tempos imemoriais. Se pela graça do Senhor e dos devotos de alma nobre, um ser vivo tiver a sorte de conviver com devotos puros do Senhor e tiver a oportunidade de ouvir as glórias puras do Senhor, certamente o fluxo de serviço devocional ocorrerá como o fluxo de um rio. Assim como o rio flui para chegar ao mar, da mesma forma o serviço devocional puro flui pela associação dos devotos puros até alcançar o objetivo final, ou seja, o amor transcendental a Deus. Tal fluxo de serviço devocional não pode cessar. Ao contrário, aumenta cada vez mais, sem limite. O fluxo de serviço devocional é tão potente que qualquer observador também se liberta da influência das paixões e da ignorância. Dessa forma, essas duas qualidades da natureza não removidas são removidas e o ser vivo é libertado, situando-se em sua posição original. Do jeito que o Swami Prabhupada fala aqui, a gente pode ler, dependendo do jeito que lê, pode parecer uma coisa rápida e simples, mas ele fala aqui, comentando o chamado Bhagavata, né? Que é já no nível, então, não é... Isso acontece realmente, mas de forma gradual, né? Não é de um dia para a noite, nem de uma vida para outra, mas ali todo dia no processo isso vai acontecendo gradualmente, isso é certo. É certo igual a morte. Isso é certo que se alguém praticar sobre a guia sem especular, a guia dos Vaishnavas, escutando, ali todo dia tentando interiorizar as coisas, tentando compreender sobre a guia dos comentários, etc., de maneira honesta, sendo honesto com ele mesmo, a gente mesmo com os outros, é certo que isso vai acontecer gradualmente. Vida após vida, isso vai acontecer, isso não tem dúvida quanto a isso. Gradualmente a gente vai sendo purificado. Até chegar nesse ponto que ele falou aqui, de ficar livre de não só dos dois, mas dos três modos materiais, tanto paixão, ignorância e também bondade, transcender nirguna, fora dos modos materiais, situar na plataforma transcendental, para aí sim ver Deus face a face e entrar no reino dele, a nunca mais retornar a esse mundo material de miséria e não tem nada de bom realmente aqui. Chegar nesse dia. A única saída é ir tentando todo dia, com fé, firmeza e paciência, todo dia ali, a fazer um bom progresso nessa vida, né? O máximo. Para na próxima ter a oportunidade de continuar poder receber outro corpo humano para continuar, porque nada é certo, né? Mas levar a sério, ter essa chance de continuar na próxima vida e progredir mais e mais até chegar lá, a misericórdia de cima, e associar com eles depois. Valadeiro, você podia comentar essa frase, olha para você ver, o fluxo do serviço devocional é tão potente que qualquer observador também se liberta da influência das paixões e da ignorância. O fluxo de serviço devocional é tão potente. O fluxo do serviço devocional é tão potente que qualquer observador também se liberta das influências. Lê antes e depois aí para nós. Ele está falando aqui antes, né, que, ao contrário, o fluxo aumenta cada vez mais, sem limite. Aí depois ele entra falando, o fluxo do serviço devocional é tão potente que qualquer observador também se liberta da influência das paixões e da ignorância. Depois. Dessa forma,
as dualidades da natureza são removidas, o ser vivo é libertado, situando-se na posição original. Mas a questão ali que eu estou, tipo assim, é tão potente que alguém que está observando aquele fluxo de serviço também é beneficiado. É isso? Alguém que está observando E pode ser... antes lá, acho que ele fez uma analogia, né? Porque lá começa assim, ó, assim como o rio flui até alcançar o mar, o serviço devocional puro flui pela associação com os devotos puros, até que alcança a meta última, o amor transcendental por Deus. Esse fluxo de serviço devocional não pode parar. Ao contrário, aumenta cada vez mais sem limitações. O fluxo de serviço devocional é tão potente que qualquer espectador também se liberta da influência dos modos da paixão e ignorância. Essas duas qualidades na natureza são assim eliminadas, e o ser vivo se liberta situando-se em sua posição original. Qualquer observador, que alguém observa, mas porque a partir daí ele pode observar e ver alguma coisa nesse processo, se sentir atraído, e ele vai depois praticar. Ou pode estar falando também de nada, que simplesmente estava ali observando ou escutando e tomando uma prachada e purificou também, né? Não sei especificamente qual tipo de observação que ele está falando, mas pode ser isso. Pode ser de nada, que está observando, e de todo jeito, observando ou não, a pessoa depois vai ter que praticar. Só observando, ela vai adquirir um gosto e depois ela vai ter que praticar. Sem praticar, seja escutando, cantando, ninguém vai livrar dos 3 modos. Isso é impossível. Nenhuma escritura fala isso. Às vezes fala assim, ela vai se livrar. É igual fala, cantar o Mahamantra, seguir os 4 princípios, você vai para o mundo espiritual. Swami Prabhupada falava isso. Significa que, começando assim, ela vai se tornar um dia puro e vai. Entendeu? Observando assim, pode ser a mesma coisa. Observando, ela vai livrar depois. Por quê? Ela vai ganhar um gosto, depois vai praticar e depois vai. Eles falam muitas vezes assim. Não é que só observando, você fazer nada, vai livrar dos... É muito difícil sair dos modos materiais. Significa liberar. Tipo aquele jargão, né, Baladev? No caso aqui, o exemplo arrasta, né? A pessoa está observando, no caso o praticante fazendo, aquele exemplo vai motivar ele a praticar também. Se foi nesse sentido que ele falou, é isso, com certeza. A pessoa pode observar, ver, sentir ou atrair alguma coisa, e depois ela vai praticar e aí vai começar o processo dela. É igual no Gita, no verso, Krishna fala, aquele Apichet Suduracharo Bhajante Mam Ananya Bhak, e se alguém está rendido, praticando adoração a Krishna direcionado, mesmo que comete a ação mais abominável, até matar uma outra pessoa, ainda assim ela deve ser considerada santo. Krishna fala isso no Gita. Aí no verso seguinte fala que não só a pessoa é purificada, mas se alguém falar que aquela pessoa é santa, ela também é purificada. Nessa linha aí. E se alguém, mesmo assim, tiver essa fé de que Krishna falou, então é porque ela tem fé nas palavras de Krishna e um dia ela vai praticar e aí ela vai ser purificada. Não é só porque ela vai falar, mesmo vendo uma pessoa que é rendida cometer um pecado grande e falar, não, ainda assim ela é santa, só por causa disso ela vai ser liberada, não. É porque ela tem alguma fé, respeitou a palavra de Cristo e depois vai praticar por ter essa associação com esse Vaishnava, dessa maneira, e aí depois ela vai ser liberada. Então, essas coisas de palavra é bom saber, porque senão a gente pode pensar tudo errado. Muita gente pensa aí, não, eu não vou preocupar muito, porque o Swami Prabhupada falou que se eu seguir os 4 princípios e cantar 16 voltas, eu vou para o mundo espiritual, então tá limpo.
as outras religiões não sabem nada. As outras religiões não valem nada, não sei mais o quê. E eu também não preciso fazer mais nada. Eu segui os 4 princípios. Cantar 16, já estou no céu, a pessoa do Prabhupada falou. Então, igual o Gurudev fala, precisa ter alguém para explicar o que ele falou, o que a escritura falou. Então, isso é importante. Muitas vezes eles falam num sentido, e se a gente for ler, por isso que é bom a gente estudar, escutar primeiro e depois ler. A gente lê sem escutar é problema. Agora, depois que a gente escuta e vai ler, aí a gente sabe. Que a gente já escutou aquilo que está lendo. O Gurudev explicava tudo que Swami Prabhupada escreveu. A gente tem aí 7.000 áudios, 3.000 vídeos no pendrive que foi gravado. Todos os comentários, o Gurudev explicava frase por frase. Então, quando a gente lê o comentário do Swami Prabhupada, nos pontos específicos do grau de Siddhanta que ele fala, a gente sabe por quê. Essas coisas é importante para a gente ter uma noção exata, né, das coisas. E saber que não é tão fácil assim, né, igual muita gente pensa. Mas é aquilo, dia a dia, praticando, purificando o máximo. Nessa eu ter oportunidade, na próxima, com fé firme nesses Vaishnavas, que são realmente enviados, e melhor adorar eles até do que Deus, vida após vida. É certo que purifiquem um dia, tem chance de ficar eternamente do lado deles, sem retornar aqui, né? Vamos lá, então. A Alita quer cantar aí? Bora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo.
Nitai Itaigora Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Nath Giridhar Shradha Vinod Vihar Shradha Nath Shradha Govind Ki Jai Shri Guru Prabhupada Vishnu Pad Sivasana Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Guru Vahaga Ki Jai Shri Goswami Prabhu Ki Jai Panchatattva Shri Gaura Hari Ki Jai Shri Navadvip Dham Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Jai Shrimad Bhagavad Granth Raj Ki Jai Shri Chaturmas Vrat Ki Jai Shri Kartik Damodar Vrat Ki Jai Shri Radha Damodar Ki Jai Nityananda Prabhu Ki Jai Tadamastami Ki Jai Ram Sankirtana Ki Jai Premanande Hari Bol. Valeu, boa noite. Muito obrigado, Hare Krishna.